Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios. Deus mandou sentar. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiras Coríntios, capítulo 11. Hoje é dia de participarmos da ceia e vamos falar sobre esse assunto. Então vamos ler o texto. Primeira Coríntios 11, versículo 17 em diante. Todos acharam? Nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Feche os olhos, uma breve palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, que acabamos de ler. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui veio. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela primeira parte do culto, pelo louvor, adoração. E agora, Senhor, quando chegamos à parte da palavra, fala ao nosso coração. Já lemos a Tua palavra, já ouvimos a Tua palavra. Agora, Senhor, traz revelação. Fala ao nosso coração na meditação. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Podem se sentar, queridos, quem puder. Vamos falar um pouco sobre a ceia. E a ceia continua. A gente está estudando sobre os fundamentos da igreja já há alguns dias. E a ceia faz parte de um dos fundamentos da igreja. Nós não vamos sair fora do tema. Continua. A ceia é um dos princípios da igreja, das bases da igreja.
E por que que a ceia é um dos fundamentos da base da igreja? A gente vai ver daqui a pouco. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você, lembrar uma coisa para você. Quando a pastora Bel leu o Salmo ali, a Bíblia disse que Deus, esse Deus tão grande que faz com que o oprimido se assente em lugares altos, aquele que está lá embaixo, humilhado, seja colocado em lugares altos, e aquele que... e a viúva e a estéril seja mãe de filhos. Então ele diz que é para louvar a Deus, porque esse Deus tão grande, ele é aquele que pega o que está humilhado e coloca em lugares altos, faz assentar entre príncipes. Presta atenção nesse detalhe. A Bíblia diz que Deus pega quem está lá embaixo, no monturo, e eleva e faz-o assentar entre os príncipes. E Deus é aquele que pega a mulher estéril, que não pode ter filhos, e a torna mãe de filhos. Eu quero lembrá-los, nessa manhã, de que os grandes projetos de Deus foram assim. Deus chama Abraão e fala para ele que da descendência dele ia fazer uma grande nação, e dessa nação seria abençoado todos os povos da terra, que é o povo de Israel. E através do povo de Israel vem Jesus, e através de Jesus vem a salvação, e daí vem a igreja, o povo de Deus, que oriundo, decorrente do povo de Abraão, descendente de Abraão, pela fé. Mas preste atenção nos detalhes. A mulher de Abraão era estéril. Deus escolhe uma família para construir um projeto tremendo, extraordinário, mas escolhe uma família que a mulher era estéril. E Deus precisava dar um descendente para eles, para desse descendente vir o cumprimento da promessa, mas a mulher era estéril. Deus é Deus do impossível. O possível os humanos resolvem. Os possíveis os próprios humanos procuram resolver. Deus é Deus de impossíveis. Aí nasce o Isaac. E além disso, Deus dá o Isaac quando, além de estéril, já com quase 90 anos. A Sara já estava com quase 90 anos. Deus é Deus de impossíveis. Mas olha que engraçado, o filho do Isaac, o Jacó e o Esaú, a mãe deles também era estéril, ou seja, a mulher do Isaac, a nora do Abraão também era estéril. Não podia ter filhos. E Deus faz mais um milagre e ela tem 2 filhos. Esaú e Isaac. Esaú e Jacó. Samuel, a mãe dele era estéril. Olha o projeto que Deus tinha com o profeta Samuel. Mas a mãe dele, Ana, era estéril. Vai prestando atenção nos detalhes de Deus. A mãe de João Batista, Isabel, era estéril. Não podia ter filhos. E Deus faz um milagre e ela tem João Batista. Maria, mãe de Jesus, não era estéril, mas teve Jesus sem relacionamento com o marido dela, gerado pelo Espírito Santo. Você está prestando atenção como é que Deus age? Você prestou atenção nos detalhes do Deus da Bíblia? Esse é o Deus da Bíblia. Ele não é o Deus do lógico, do homem natural, que 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Deus não é assim. O lógico é o humano, o racional é o humano. Deus não, o Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia é o Deus dos impossíveis. Ele chama a existência as coisas que não são. O ser humano só consegue desenvolver coisas que são, que existem, palpável. A ciência só consegue fazer coisa achando alguma coisa para desenvolver, nem que for uma célula.
mínima, que é só vista em microscópio, mas tem que ter. Tem que ter um embrião, tem que ter alguma coisa. Deus não precisa de nada. Deus cria do nada. Nós somos chamados para isso, para entender e conhecer esse Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que eu e você precisa acreditar, precisa confiar, precisa enxergar, precisa ter essa visão. Talvez nós tenhamos nas nossas vidas várias áreas estéreis que aos olhos humanos não tem jeito. Na nossa vida, na nossa saúde, no nosso casamento, na nossa empresa, no nosso trabalho, com os nossos filhos, com os nossos pais, enfim. Situações que humanamente olhando não tem jeito, não tem solução. Entenda que o Deus da Bíblia, Ele não precisa de ajuda humana, Ele não precisa de ter nada. Ele cria do nada. Só que para isso precisa de uma coisa do ser humano: fé. Fé. Entender que Deus é assim e precisa crer e buscar, perseverar, insistir, não desistir, permanecer, e Deus vai atender a oração. A resposta do Abraão levou 20 anos. Esse é o Deus da Bíblia. Então, queridos, que nesta manhã Deus me chamou a atenção nesse versículo e me fez lembrar. Eu citei alguns casos de esterilidade na Bíblia, de gente que não tinha solução. E impressionante, é desses que Deus pegou para construir o seu projeto. É desses. Foram esses casos de impossíveis aos olhos humanos que Deus construiu e continua construindo o seu projeto. Deus pega a coisa, por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, que para o humano é loucura o evangelho, porque para o humano tem que ter lógica, tem que ter sentido, tem que ter explicação, tem que ter fundamento, tem que ter alguma coisa palpável, senão não pode. Não, Deus não é assim, queridos. Deus não é assim. Do que Deus criou o mundo? Hoje você vê aí as coisas criadas, mas elas foram criadas do quê? Do que foi criada a terra? Do que foi criado os rios, a água, o vento, o fogo? As matas, os animais, enfim. Não tem explicação. Deus é Deus. É por isso que Ele é Deus. Porque Ele é capaz de criar do nada. Ele não precisa de ter nada. Deus não precisa de ter nada. Entenda isso, que o impossível da sua vida, Deus pode mudar a hora que Ele quiser, porque Ele pode, mas eu preciso crer. Eu preciso crer, eu tenho que começar a enxergar Deus assim, esse Deus grande, tremendo, poderoso, Deus dos impossíveis. Aliás, a Sara riu lá dentro quando várias vezes Deus tinha falado, e quando chegou o tempo dela ficar grávida, aparece mais uma vez o Senhor através de um anjo e fala para ele: ó, tua mulher, daqui um tempo eu vou voltar e tua mulher vai estar com bebê. Ela riu lá dentro porque Deus já vinha falando isso, não acontecia nada. E Deus fala para ela: por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Você riu? Você está duvidando? Por acaso existe alguma coisa difícil ou impossível para Deus? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Ele perguntou: existe? Não, não existe. Agora, o problema é que Deus não opera muitas vezes é porque é a nossa incredulidade, a incredulidade humana, que quer se basear em lógica, quer se basear em razão, quer ver para poder crer igual Tomé. Esses nunca alcançarão. Sem fé é impossível agradar a Deus, e se a gente não agrada a Deus, Deus não opera em nossas vidas. Então, nessa manhã, fazendo essa introdução, Deus está chamando a nossa atenção que Ele quer operar nos seus impossíveis da sua vida, na sua esterilidade, naquilo que não tem mais, Deus quer operar. Mas você precisa entender que Deus é poderoso para operar, precisa crer e se agarrar e buscar para que Deus opere e mude
as esterilidades das nossas vidas e da sua vida. Quanta esterilidade, hein? Quantos impossíveis? Quantos impossíveis? Hã? Quantos impossíveis? Você olha para o seu marido assim, a mulher, e vê determinadas coisas que já vem falando há anos e reclamando. Só Deus para mudar. O marido também olha na mulher. Você olha para o filho. Você olha para os pais, para os irmãos. Você olha para os seus amigos. Você olha para o mundo, para o Brasil. Você olha para os governos. Você olha para tanta coisa e você fala, quando é que isso vai mudar? Vai mudar quando nós acreditarmos que Deus é capaz de mudar e nós buscarmos a Ele. Foi assim que os coreanos mudaram a Coreia do país mais pobre, dos países mais pobres do mundo, a quinta ou a oitava hoje maior potência do mundo. Eles entenderam que Deus era poderoso para mudar a nação deles, eles correram tudo para a igreja, de madrugada, 5 horas da manhã, todo mundo indo para a igreja orar. Oração, oração, oração. Muda a nossa nação, muda a nossa cidade, muda o nosso governo. Foram para a igreja. O país deles mudaram. Amém? Vai mudar quando a gente entender a grandeza desse Deus, o poder que Ele tem, e a gente fazer a nossa parte, buscar Ele. Queridos, mas vamos falar da ceia. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, fala da ceia. Os cristãos iam para a igreja para celebrar a ceia e estava uma confusão. Eles pensavam que era uma festa, uma celebração de comida. E o que estava acontecendo? Celebravam a ceia, quando o pessoal chegava, não tinha mais ceia. Os que chegaram primeiro já tinham comido. Estavam fazendo da ceia, não o propósito da ceia, mas estavam fazendo da ceia uma festa de comes e bebes. Irmãos queridos, o que é a ceia? Por que a igreja celebra a ceia? E o Senhor mandou fazer isso de vez em quando, sempre. Qual a razão da ceia? Qual o propósito? Por que ela é celebrada? Quem mandou celebrar? Quais os requisitos para participar da ceia? E o Senhor mandou fazer isso todas as vezes que o fizer, com um propósito. Hoje a gente vai meditar na parte do propósito. Qual o propósito da ceia? Talvez na próxima ceia vamos falar sobre as exigências, os requisitos para participar da ceia. Mas hoje vamos nos ater ao propósito. O apóstolo Paulo diz assim, que ele chega na igreja, vocês estão ajuntando não para melhor, mas estão ajuntando para pior. Porque quando vocês se ajuntam na igreja, é dissensão, é confusão. E ele disse, até importa que essas coisas aconteçam, porque os sinceros se manifestem. E de sorte que quando vocês ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comida vocês comem na sua própria casa. E vocês não têm porventura casa para comer, a igreja não é lugar de comida. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Eu vou louvar vocês nisso? Não vos louvo. Não vos louvo. Vocês não merecem ser louvados, ser reconhecido nisso. Pelo contrário, vocês estão fazendo isso não para melhor, mas para pior. E por quê? Porque não estavam entendendo o propósito da ceia. Não estavam entendendo por que foi instituída a ceia. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, irmãos, o que eu recebi do Senhor, que ele recebeu do Senhor Jesus, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E da mesma forma, tomando o cálice, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, o cálice
é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o propósito. Para frente, depois a continuação já é os requisitos. Até aqui o propósito. Quem que instituiu a ceia? O Senhor Jesus Cristo. Quem instituiu a ceia foi o Senhor Jesus. A instituição da ceia está registrada em três livros. Está registrado em Mateus, em Marcos e Lucas. E o apóstolo Paulo cita. Em Mateus, capítulo 26, Jesus reúne os discípulos, manda arrumar um cenáculo, um local específico. Ele não leva todo mundo, Jesus ministrava para multidões, mas a ceia ele chama só os apóstolos. Então, ceia não é para todo mundo, a ceia não é em qualquer lugar, eu não posso celebrar a ceia individualmente na minha casa, não. Ceia é coisa da igreja, é mandamento para a igreja. Jesus faz isso coletivamente, ele escolhe um salão, manda eles arrumar um salão, preparar o salão, e lá ele reúne para celebrar a ceia. Ele não fez sozinho. E ele não leva toda aquela multidão que andava com ele, ele leva apenas os discípulos. Então ceia tem um propósito, ceia tem um objetivo. Ceia não pode ser celebrada de qualquer jeito. Não é para qualquer um. E olha o que o Senhor fala. Enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo. Aqui Jesus falando, Mateus 26. E tomando o cálice e dando graça, deu a eles dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O corpo, o pão é símbolo do corpo, o suco de uva, símbolo do sangue. E aí ele explica, fazei em memória de mim, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos, não é derramado por todos. Está prestando atenção nos detalhes? Que é derramado por muitos, disse Jesus, para a remissão de pecados. Por que não é derramado por todos? Por que a morte de Cristo não é para todos? Você sabia que a morte de Cristo não é para todos? Porque é para aquele que crê, aceita e se compromete. A morte é para todos, mas os efeitos e o resultado é para quem crê, recebe, aceita e se compromete. Por isso que ele diz, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos e não por todos. E para quê? Ele explica, para remissão de pecados, é para perdão de pecados. Então, irmãos, agora olha que coisa incrível. No Marcos também está repetida a mesma coisa. O evangelista Marcos diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe, dizendo, isso é o meu corpo, e tomando o cálice, dando graça, deu a todos, e beberam dele, e disse-lhe, isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Novamente Marcos dizendo, que por muitos, não é para todos, que por muitos é derramado. Não é para todos. Por muitos é derramado. Lucas repete a mesma coisa, e havendo dado graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, esse é o cálice do Novo Testamento, que é derramado por vós. E o apóstolo Paulo, aqui no texto que nós lemos, ele diz o seguinte,
ele cita todos esses textos, ele cita o que Jesus citou, e daí ele diz o seguinte, primeiro, que é para fazer isso em memória do Senhor. Então, qual que é o propósito da ceia? Celebrar, memorizar o quê? A morte de Cristo. A ceia é para memorizar a morte de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte, relembrar a morte. E por que que Jesus institui um sacramento, como é chamado, para a igreja, da Santa Ceia, ou ceia, como alguns chamam, para celebrar a sua morte por nós? Por que que Jesus faz isso? Por que que Jesus só não falou, vocês uma vez por mês se reúnam e relembrem a minha morte? Pega um texto, lê e relembra a minha morte. Não. Ele fez questão de fazer algo, e instituir esse algo para que nós fizéssemos todas as vezes, para lembrar dele. Jesus podia ter simplesmente falado, mas ele pega um pão, ele pega um suco de vinho, de uva, e ele diz, o pão representa o meu corpo, o suco representa o meu sangue, façam isso em memória de mim. Então qual que é o propósito da ceia? Relembrar todas as vezes a morte de Cristo por nós na cruz. Irmãos, isso aqui não é festa, isso aqui não é eu vir para cá, participar de um pedaço de pão e de um cálice de vinho, e amém. Não é uma religiosidade que eu venho aqui e participo, sem nem muitas vezes saber o que estou fazendo. Não, é memorial, é lembrança. E lembrança do quê? Lembrança da morte, do que ele passou na cruz, do que custou a minha e a sua salvação. Relembrar, memorizar. Por isso Paulo falou, isso, irmãos, a ceia não é vir comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, não é isso. A ceia é lembrar o que ele fez por nós na cruz. Amém. Glória a Deus. E por que lembrar? Por que que isso é tão importante que Jesus cria algo para ser celebrado, para ser feito de vez em quando, para que a gente não esquecesse? É para memorizar, é para lembrar, é para ficar na memória. Então todas as vezes que a gente vem aqui, que é o dia de participar da ceia, a gente tem que lembrar que a gente está aqui para relembrar a morte de Cristo por nós na cruz do Calvário. Nós só temos salvação, vida eterna, por causa do que isso representa. E isso representa o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós na cruz do Calvário. Queridos, a mensagem central do Evangelho não é pregar o nascimento de Cristo, não é o Natal. Essa não é a base do Evangelho. A base do Evangelho não é pregar a ressurreição de Cristo. São coisas importantíssimas dentro do contexto do Evangelho: o nascimento de Cristo e a ressurreição de Cristo. O nascimento é Jesus Cristo, é Deus vindo ao mundo, Jesus Cristo vindo ao mundo para salvar o pecador. A ressurreição de Cristo é Jesus Cristo vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo os demônios, tomando todo o poder e subindo para o céu. Mas o tema, o centro da igreja não é nem o nascimento e nem a ressurreição. O centro da igreja, a base da igreja é a morte. Sem a morte não teria adiantado nada Jesus ter vindo aqui. Se Jesus vem ao mundo e morre como qualquer um de nós, com uma morte normal, não teria acontecido nada, nós estávamos caminhando para o inferno. Todas as pessoas do planeta
teriam morrido e estavam condenados. Porque sangue de bode e de touro não tira pecado, nós já estudamos isso aqui em outras lições. O único sacrifício capaz de resolver o problema do pecador era o sangue de alguém perfeito, sem pecado. E por isso que ele veio. Então, o centro, a mensagem central da igreja não é nem o nascimento, nem a ressurreição. E tem gente que só sabe pregar celebração, celebração. Ah, ele ressuscitou, aleluia, sim, glória a Deus. Mas engraçado, ele não mandou celebrar o nascimento nem a ressurreição, ele mandou celebrar a morte dele. Ele mandou lembrar isso constantemente para não esquecer. Essa é a base da igreja, essa é a base da igreja, essa é a base da igreja, queridos. Esse é o fundamento da igreja e ninguém quer mais falar sobre cruz. O evangelho de hoje foge da cruz. O centro da igreja é a cruz. Não é a manjedoura. E não é a ressurreição, é a cruz. Antigamente a gente gostava muito de cantar Rude Cruz, Ceregil. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até um dia eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até poder trocar por uma coroa. Nós tínhamos uma visão correta da cruz, da nossa salvação. O evangelho de hoje deturpou, dissociou a mensagem. Então, queridos, qual o propósito? Qual o propósito da ceia? Não é relembrar o nascimento de Jesus, não é relembrar a sua ressurreição. O propósito da ceia é relembrar o quê? A morte de Cristo na cruz, no lugar do pecador. Nós só somos salvos, nós só somos libertos, nós só somos perdoados, o caminho só foi aberto para Deus, eu só posso chegar a Deus, eu só posso chegar ao trono, eu só posso chegar aos céus, porque o caminho foi aberto, e o caminho foi aberto, não foi na manjedoura, e nem foi na ressurreição, o caminho foi aberto na cruz. Está lá em Hebreus, pelo novo caminho, daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Então o caminho foi aberto, foi na cruz. E o que aconteceu na cruz? Que é para lembrar. Ele falou que é para lembrar. Quando vocês fizerem isso, o pão e o sangue, veja que coisa tão séria. O Senhor mandou a gente celebrar, o pão vai lembrar vocês o meu corpo, entregue por vocês. O vinho, o suco de uva vai lembrar o sangue derramado. E vocês vão tomar, que é para vocês não esquecer. Não é só para olhar. Você está prestando atenção? Não é só para mim olhar. É para participar. É para tornar parte de mim essa mensagem. Não é só para mim olhar, é para mim participar, para mim interiorizar a mensagem. É para nós interiorizarmos a mensagem da cruz. O que aconteceu na cruz naquele dia? Você sabe da história. Mas vamos relembrar. Vamos pegar Mateus, os 3 evangelhos falam. Mas eu vou pegar Mateus 27. A partir do Mateus capítulo 27, a partir do versículo 27. O que aconteceu na cruz? Mateus 27, 27. E logo os soldados do presidente conduziu Jesus à audiência. Reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, tiraram a roupa de Jesus, o cobriram com a capa de escarlata e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça. E na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na sua cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe de novo as vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam,
para levar Jesus para o lugar da crucificação, encontraram um homem chamado Cirineu, Simão, que o obrigaram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da cabeça onde puseram Jesus, colocaram esta acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus pendurado numa cruz, no alto de uma montanha, com um título enorme escrito em cima esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Olha o que é que nós estamos fazendo com ele. Ele disse que era o Rei dos Judeus. Olha o que é que nós estamos fazendo com o Rei dos Judeus. Está aí, ó, pendurado, morto. Esse é o Rei dos Judeus, aquele que dizia que era Rei dos Judeus. Ele disse que é para lembrar a morte dele. Eu não tenho como eu lembrar sem eu ler. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que passavam por ali blasfemavam dele, sacudindo as cabeças, e diziam: tu não disse que destruiu o templo em 3 dias? E ia reedificar? E por que não salva a ti mesmo? Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, ou seja, todos os religiosos, escarneciam de Jesus, dizendo: ele não disse que salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Se é o Rei dos Judeus, desça agora da cruz e creremos, e a gente vai crer nele. Se o Senhor é o Rei dos Judeus, desça da cruz e a gente vai crer no Senhor. Se o Senhor confia em Deus, que Deus o livre agora. O Senhor não disse que é o Filho de Deus, então que Deus livre você agora e tire dessa cruz. E mesmo lhe lançaram também o rosto os salteadores, a mesma coisa disse os salteadores, que com ele tinham sido crucificados. E desde aquela hora, e desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E os que estavam ali ouvindo isso, disseram: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa ver se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, na ressurreição dele, entraram na cidade, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam o sepulcro de Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Celebra a minha morte, relembrem a minha morte. Quando vocês celebrarem a ceia, relembrem a minha morte, relembrem o que eu fiz por você. Esse foi o preço da minha e da sua salvação. Esse é o preço, esse é o custo. Queridos, esse é o custo da nossa salvação. E o Senhor disse: lembrem-se disso constantemente. Lembrem-se disso constantemente. Faça esse ato de vez em quando, sempre que puderem, para que vocês não esqueçam. Para que vocês não esqueçam do que aconteceu, do preço que foi pago pela sua salvação.
Agora, queridos, olha Hebreus. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia, liberdade, livre acesso para entrar no santuário, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Então, nós entramos na presença de Deus através do quê? Do sangue. Quando você dobrar o seu joelho para falar com Deus, ou mesmo em pé, ou assentado, aonde você for falar com Deus, lembra que para você poder chegar à presença de Deus, você só chega através do sangue. Só através do sangue. Não vá baseado em outra coisa, senão você vai perder seu tempo. Nós vamos perder o nosso tempo. É só através do sangue. Só através do sangue que nós entramos no santuário. E o caminho para chegar lá, sabe através do quê? Através do novo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Só chegamos até Deus através do sangue e através da carne. Por isso que Ele mandou lembrar. Ele mandou lembrar do sangue e da carne. O pão relembra a carne, o corpo, e o suco relembra o sangue. Queridos, só chegamos a Deus através do sangue, através do corpo de Cristo, do sacrifício dele na cruz. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outro meio. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, eu não tenho para onde ir. Ou eu vou por esse caminho, ou eu estou perdido, condenado, arruinado, destruído. Aleluia! Mas o centro é a cruz, o centro é a cruz, o centro é a cruz. Foi lá que Ele fez tudo o que foi preciso. Foi lá que Ele pagou o preço do nosso pecado. Tudo aquilo que Ele sofreu foi pagando o que eu e você devia pagar. Tudo aquilo que Ele sofreu, quem devia sofrer somos nós, por causa dos nossos pecados. Esse é o propósito de estarmos aqui hoje. Esse é o propósito de celebrarmos a ceia. Esse é o propósito, é para isso. É para relembrar o que aconteceu na cruz do Calvário. E daí ele diz para nós: e tendo agora um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o caminho foi aberto, nós podemos chegar direto a Deus, mas além de eu poder chegar a Deus através do sangue, através da sua vida, através do seu sacrifício, sabe o que eu tenho mais ainda? Ele está lá sentado à direita do Pai, como sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós. Aleluia! Ele está lá à direita de Deus, dizendo: Pai, Ele está chegando até nós, porque Ele creu e aceitou o meu sacrifício na cruz. Pai, Ele está chegando aqui, ela está chegando aqui, através do sangue, através do corpo. Ele está lá intercedendo por nós. Agora Ele foi constituído sumo sacerdote. E Ele pode interceder por cada um de nós e dizer: apaga o pecado dele, apaga o pecado dela, porque ele está crendo, ele creu, ele aceitou, ele se comprometeu. Apaga o pecado, escreve o nome dele aí, abençoa a vida dele, libera o poder na vida dele, libera as bênçãos, libera os anjos para acompanhá-lo. Mas o caminho é esse, queridos, não tem outro. Por que tanta gente nesse mundo vive na desgraça, na ruína, na miséria, os demônios roubando, matando e destruindo? Porque o único que pode nos guardar e proteger é Deus, e o caminho para Deus é a cruz. O caminho para Deus é a cruz, não é a religião, não é o santo, não é o papa, não é o pastor, não é o apóstolo. É Jesus Cristo, é a cruz. E o apóstolo chega para nós e diz: depois de saber que o sangue, que o corpo nos leva até a presença de Deus, depois de saber que o sacerdote está lá, Jesus Cristo,
à direita de Deus intercedendo por nós, Ele fala para nós agora: irmãos, cheguemos com coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, com o coração purificado da má consciência, com o corpo lavado com água limpa, retendo firme a confissão que nós fizemos, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros, estimulemos uns aos outros a caridade, o amor, estimulemos uns aos outros a prática das boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais vede que vai se aproximando aquele dia. Olha o conselho dele agora, e aí ele diz: porque se a gente pecar voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Agora ele chama atenção para a importância dessa grande salvação, se pecarmos voluntariamente por decisão própria, porque quis ir para o pecado, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque alguém quebrando a lei de Moisés morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se alguém quebrasse a lei de Moisés, morria sem misericórdia apenas pela palavra de testemunha de 2 ou 3 pessoas. Aí ele pergunta para nós: de quanto maior castigo cuidais vós? Será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento? Cuidais, preste atenção, ele diz o seguinte: quanto maior castigo cuidais vós, que será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Qual vai ser o castigo? Qual vai ser o juízo? E aí ele diz assim: porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Portanto, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí ele diz: lembrai-vos dos irmãos do passado, depois de terem sido iluminados, eles suportaram o grande combate de aflição, foram feitos espetáculo no mundo, sofreram vitupérios, passaram por tribulações, muitos deles foram ultrajados, foram perseguidos, foram para prisões, e com alegria permitiram a expoliação dos seus bens, porque eles sabiam que tinham nos céus uma possessão melhor e permanente do que a daqui da terra. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Essa é a mensagem de hoje sobre o propósito da ceia. É relembrar o que foi feito na cruz, é relembrar o preço que foi pago, os direitos que nós temos agora de chegar até o trono e de ter tudo de Deus e ter Jesus lá por nós intercedendo. Mas eu e você temos que fazer a nossa parte, e aí ele ensina aqui o que é a nossa parte nesse processo de salvação. Amém? Vamos ficar em pé. Bel, dessa harpa cristã aí. Distribui essa harpa aí, vamos ver se a gente tem. Acho que eu levei uma para casa, né? Vamos ver se a gente consegue cantar o hino 15 da harpa. Eu consigo andei. Oh, consigo andei. Um tom mais alto. Oh, consigo andei. Irmãos, minha voz está ruim. Vou ver se vocês. Quem conhece? Oh, consigo andei.
e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um perdido pecador. Quantos conhecem? Ninguém? É? Vocês terminaram a gravação? Deus abençoe você que acompanhou até agora. E nós caminhamos para o final do culto aqui. Deus abençoe sua vida, onde você estiver.